Olá, estamos aqui começando mais uma sequência de vídeos inovadoras para o meu canal, pois eu costumo gravar mensagens e postar no YouTube, né? E compartilhar no Facebook, entre algumas redes sociais. E peço a você que já se inscreva no canal, né? Anote o sininho de notificação para que tudo aquilo que eu vier postar, vocês fiquem avisados através do e-mail de vocês, né? Que chegue um aviso para, como provavelmente é acostumado a receber, de todos aqueles que vocês são inscritos. Muito bem, eu sou evangélico, sou cristão, sou um evangelista e procuro trazer de uma forma diferente algumas coisas para acrescentar. Você sabe que, infelizmente, a sociedade cristã, denominada evangélica, é uma sociedade que pouco sabe da Bíblia, que pouco sabe de Jesus Cristo. Sabe porque ouviu falar, sabe porque ouviu pregação, mas não sabe porque busca conhecer a Cristo segundo aquilo que é o mapa, que é a Bíblia, né? Prefere ouvir pregações, prefere ouvir vídeos, prefere ouvir tantas coisas sobre Jesus Cristo e o seu cuidado em aprender, em observar, em ler e saber a quem servimos e o porquê servimos, infelizmente é uma porcentagem pequena, porque o povo da luz, eles de certa forma, né, muitos deles são acomodados. Né, não dão a devida atenção àquilo que é necessário para a sua vida, como cristão. O cristão tem que estar lendo, tem que estar buscando, tem que estar meditando, tem que estar se melhorando através da Bíblia. Como diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, está escrito assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E quando fala errais, é que nós erramos, porque muitas vezes não trocamos os valores, preferimos valorizar aquilo que ouvimos do que aquilo que está na palavra. E para você ser uma pessoa cada dia mais preparada em toda a sociedade, em todos os caminhos que a vida te traz, é necessário você ter base. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela te ajuda em todas as suas direções, seja ela qual for. Trabalhista, ou seja, várias, né? Emocional, casamento, empresa, emprego, problema com filhos, tudo a palavra de Deus tem os seus caminhos a ser observado e nos ensina a tomar a direção adequada. É bem certo que muitos, ainda que conheçam, tomam decisões inadequadas e acabam se frustrando porque não tem um conhecimento do que se deve fazer e da forma que deve se fazer. Mas como primeiro vídeo, eu vou trazer para você alguma coisa sobre o que está infectando a igreja de uma maneira geral, que é triste de se ver, mas é verdade de se ver também. A boa verdade é essa. O povo, é que eu falo, a Bíblia diz lá em Oséias 4:6, né? E o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quantas pessoas, amada, ditas cristãs, engloba-se nas suas hierarquias totais. Evangelista, pastores, doutores, diácono, presbítero, todas as classes, muitas vezes se enganam por acreditar em mentiras que não têm base nenhuma naquilo que Deus deixou escrito para que venhamos acompanhar e crescer no conhecimento, que é a palavra de Deus. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 6, dá uma observada, eu vou falar o versículo, você investiga aí que você vai achar na sua Bíblia, né? Está dizendo assim: e ele mesmo, Jesus, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E no versículo seguinte ele diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério do corpo de Cristo. Quantas pessoas estão perecendo aí? Quantas pessoas aí se acomodaram naquilo que foi chamado e não rendem, e não dão frutos, e não melhoram, e não buscam
a cada dia se aperfeiçoar naquilo que foi chamado para inteirar o corpo de Cristo. Quantos foi chamado com perna e não cumpre a função da perna? Quantos foi chamado para ser braço e não cumpre a função do braço? Quantos foi chamado para ser os olhos e não cumpre a função dos olhos? São pessoas que já de certa forma necrosaram em si, no corpo de Cristo, aquilo que foi chamado. Eu fui chamado para algum membro do corpo de Cristo, não sei qual é. Mas eu sei que o cabeça ali é Cristo. O corpo, um é corpo, outro é membro. Não significa que... o que seria isso? Cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. E Cristo não quer que nós, como corpo, venhamos ser atrofiados. Poxa, mas temos que buscar cada dia mais um conhecimento. Pois bem, é isso que eu quero tratar a cada dia e procurar passar para vocês o que significa algumas coisas. Hoje eu quero falar sobre esse vício na igreja, divisão, revelação, profecia, né? Que na verdade não passa de visagem, profetada e revelamento. Não tem nada vindo do céu, mas sim do homem, que é um despreparado, desqualificado, que não tem comunhão nenhuma com aquele que os chamou para ser vaso de honra, mas na verdade tem sido vaso de desonra. Por exemplo, eu vou começar falando mal desse tipo de atitude que as pessoas falam que ser de Deus, que não são de Deus. Muitas vezes na tua igreja há esse monte de coisas, de sapateio, de roda para lá, roda para cá. É tanta coisa que você não entende nada. Muitas vezes, amado, o povo é enganado. Quando a Bíblia diz lá em Efésios 4:6, e o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, é que a pessoa não conhece e outorga tudo aquilo que vê se dizendo ser de Deus. E Deus não tem compromisso com isso nada. Vamos ver a Riviera. Será que... É lógico que é isso mesmo. Eu vou passar. Então olha lá, abra comigo. Abra sua Bíblia aí e confere em Jeremias 29, versículo 8 e 9. Que ele diz assim: não vos engane os vossos falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos falsos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor dos Exércitos. É o que mais acontece na igreja atual. Tá certo que Jeremias disse há muitos séculos atrás, há mais de 1000 anos atrás, há quase 2000, até mais de 2000 anos atrás. Não sei exatamente o calendário, né? Se bem que o calendário judeu não é o calendário que costumamos ter atualmente. Os anos de lá são muito maiores do que os nossos, segundo o calendário judaico. Mas não vamos levar em questão a isso. O que vamos levar em questão é que a palavra do Senhor diz isso. Lá em Tito 1,16 diz assim: professam que conhecem a Deus, mas são desobedientes, reprovados para boa obra. Né? São pessoas que dizem conhecer a Deus, mas não fazem segundo o que Deus quer. Faz segundo aquilo que acha que deve ser feito. Quantas coisas erradas, quantas coisas mal ensinadas, quantas coisas praticadas, e diz que está dentro da casa do Senhor, que é Deus que está fazendo a coisa acontecer. Não é mesmo, mano. Não é mesmo. Mas tem que sondar a si mesmo. Será que você é um homem que pratica as 3 principais vocações que devem ser feitas sobre a vida de cada um de nós? Qual a primeira vocação? A primeira vocação é a vigilância. A segunda vocação é a oração. E a terceira vocação é a santificação. Eu coloco em prova que alguém que vigia, que ora e que santifica, ele tem esses costumes. Por que não? Porque ele sabe que a cada dia Deus vai cobrar. Está acontecendo? Por que está fazendo isso e aquilo? Por que tanta besterol? Tantas coisas erradas? Por que isso fala que é meu, sendo que não é meu? Deus há de cobrar, né? Eu não... Riviera, então você quer dizer que esses mistérios aí não é de Deus? Em parte pode até ser. Mas quando é de Deus, a Bíblia diz lá em Romanos 8, versículo 17, se não me falha a memória, diz assim: mas o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí? Se a pessoa tem esse movimento aí dentro da casa do Senhor, que entrega profetada, revelamento e tantas coisas, que se diz ser profecia, revelação e visão da parte de Deus, se realmente tem, o teu espírito tem que testificar com aquilo que ele está falando. Se caso não testifica, amado, não é de Deus, a não ser que você não esteja em Deus. Mas se você está em Deus
em vigilância, em oração e santificação, isso tem que bater com o teu espírito, que realmente aquilo vem da parte de Deus. Mas o que tem acontecido muito é coisas abomináveis, mentirosas, a qual este povo ainda não acordar, que o nosso Deus é misericórdia, mas o nosso Deus é justiça. Bem, querido, eu podia continuar, como é início de tudo, eu vou dar um tempinho para que vocês acostumem comigo e compartilhem isso, né? E que o povo possa a cada dia entender que eu, Riviera, estarei ministrando pelo menos uma vez por semana um vídeo e postando nas redes sociais. E você que está no YouTube aí, compartilhe, aperte o sininho de notificação lá e também se inscreva no canal para que possamos crescer e a cada dia eu ser um canal de ajuda para a vida daqueles que assim precisam e não têm a ciência do que está certo ou do que está errado. Por aqui eu fico. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.